eu vou dar uma pequena introdução na dietoterapia e explicar como eu identifico essa deficiência no paciente. A dietoterapia chinesa tem origem muito antiga. Lá no Suan já traz citações sobre alimentação. Veja esse parágrafo do Huangti Neijing, que diz: medicamentos são usados para combater doenças, enquanto grãos são usados para nutrir o corpo. Frutas, carnes e vegetais auxiliam, trabalhando junto, para suplementar o Qi e a essência. Nas desarmonias, deve-se encontrar primeiramente a causa e determinar qual é a desarmonia prevalecente. E para equilibrar essa desarmonia, a primeira e principal medida é uma dieta apropriada. Por isso, a dietoterapia chinesa é o ramo da medicina chinesa onde os medicamentos são empregados por suas qualidades terapêuticas e preventivas, sendo um importantíssimo aliado para o tratamento de pacientes, prevenção de doenças e promoção da longevidade com qualidade de vida. Os alimentos e as ervas possuem diversas características similares. A diferenciação vai ocorrer na abordagem. A substância em questão na dietoterapia chinesa, ela é empregada como parte do processo da alimentação, enquanto na fitoterapia chinesa, a substância ela é empregada como um medicamento e não como parte da medicação. Mas também podemos realizar essa diferenciação da seguinte maneira. Em um eixo horizontal, temos de um lado a característica mais nutritiva e do outro lado mais medicinal. E no eixo horizontal, de um lado classificamos como alimentos e medicamentos. Quanto mais nutritivo, o sabor é mais suave, com ação mais nutricional, normalmente de sabor doce, que nutre a terra, baço e estômago. E são exemplo os grãos. Por outro lado, quanto mais medicinal, a ação ela é mais medicinal e o sabor é forte e devem ser utilizados com maior precaução. Por exemplo, anis, o ginseng, as pimentas. Temos também as substâncias que são mais nutritivas e também com uma ação medicinal que possui sabor moderado, são tônicos de natureza morna ou frescas e possuem efeito nutritivo, são relativamente seguras para uso prolongado. Por exemplo, o gengibre, a cebola, o alho. E por fim, temos as substâncias utilizadas como alimentos, mas têm um sabor forte e têm uma ação medicinal. São exemplos o café, guaraná, os chás comerciais. A diferença entre a dietoterapia e a fitoterapia é muito tênue. O uso exagerado e também recorrente, seja de um alimento ou uma erva, pode se tornar um medicamento. Como podemos reconhecer se existe necessidade de corrigir a dieta do paciente segundo a medicina chinesa? Bom, basta lembrar dos princípios da medicina chinesa. Seu paciente tem deficiência de Qi, tem deficiência de Xue, tem deficiência de Jing'e, tem deficiência de Jing? A cada sim, aumenta ainda mais a necessidade de melhorar a dieta do paciente. E por que isso? Veja esse quadro. Temos dois tipos de Qi imprescindíveis para a nossa saúde, o Wei Qi e o Yin Qi, que são Qi defensivo, Qi nutritivo, respectivamente. Esses dois derivam do Zhen Qi, que é o Qi correto ou Qi verdadeiro. E de onde vem o Zhen Qi? Ele vem da combinação do Zong Qi, que é o Qi do ar, do Ku Qi, que é o Qi do alimento, e do Yuan Qi, que deriva do Jing, que é a nossa essência. Cada um desses tipos de Qi fornece uma quantidade substancial para a formação do Zhen Qi. Os números que eu usei aqui são fictícios, ou seja, apenas para ilustração. Mas eles servem para nos dar uma dimensão na formação do Zhen Qi. Para mantermos nosso corpo, nossas atividades diárias, a nossa saúde, precisamos que nosso Zhen Qi esteja 100%, sem faltar e sem sobrar. Para que possamos manter este 100% em todas as horas do dia, o alimento é o que mais contribui, o Ku Qi, que vamos dizer que contribui com 70%. O ar irá contribuir com 25%
e o Yuan Ti entra com 5%. Agora veja quando o Kuti não entra mais com esses 70%, ele vai entrar com 60%. Mesmo assim, iremos ter 100% de Jen Ti. E agora, de onde vem isso? Veja que um dos sinais de deficiência é a respiração curta. Isto porque é a tentativa do corpo de obter um pouco mais de Zon Ti. No entanto, quem realmente irá doar essa quantidade deficiente é o Jin. A nossa conta pode ficar desta forma: Kuti contribuindo com 60%, Zon Ti com 27% e Yuan Ti com 13%. Ou seja, são 7% a mais de Jin. Até por volta dos 40 anos, esta diferença não é sentida, porque o nosso Jin está forte, está vigoroso, porém, a partir dos 40 anos, o nosso Jin começa a decair e a queda é rápida. Quase que de uma hora para outra, a pessoa cai no envelhecimento precoce, as mulheres entram na menopausa muito cedo e os homens começam a perder vigor, começam a perder os cabelos. Continuando com este desgaste do Jin, a partir desta idade, a pessoa vai ficar velha muito rapidamente. Mas esse processo de produção de Ti é muito semelhante ao processo de produção de Xue, de Jin-E, e deste modo, essas três substâncias vitais, Ti, Xue e Jin-E, começam também a desgastar muito o nosso Jin. E isto irá interferir na nossa longevidade. Se somos programados para viver 120 anos, com certeza, com este desgaste todo, não passaremos dos 80 anos. Iremos perder 40 anos de longevidade. A grande maioria dos pacientes apresentam algum tipo de deficiência, seja de Ti, de Xue, de Jin-E, sendo que, na verdade, se tiver uma deficiência de Xue, vai ter uma de Ti. Se tiver de Jin-E, vai ter de Ti, de Xue. E se tiver de Jin, vai ter deficiência nas três substâncias vitais. Mas uma coisa é muito importante lembrar: na dietoterapia, a questão do horário. O horário do baço e estômago é pela manhã. Como o estômago faz parte do intestino grosso, podemos considerar que os melhores horários para alimentar baço e estômago ocorrem a partir das 6 horas da manhã até por volta das 8h30 da manhã, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Neste horário, devemos usar alimentos nutritivos, mornos, de fácil digestão e úmidos. Digo sempre que pela manhã o nosso corpo está seco e vazio, porque já tem mais de 10 horas que não nos alimentamos e não bebemos nada. Se usarmos alimentos secos, como por exemplo uma granola, aveia, muitas sementes, o corpo que já está seco terá que produzir uma grande quantidade de saliva, que é Jin-E, para engolir somente uma colher de granola. Desta forma, isto não pode ser bom. Outro erro é comer muitas frutas pela manhã. A grande parte das frutas, principalmente no Brasil, que é um país tropical, tem natureza fresca e pela manhã nós precisamos da natureza morna, e então isso também não é bom. Usamos também café, pão com manteiga, pão com queijo. Isto realmente parece bom? Para um corpo que está seco e vazio, isso parece bom? Então, o melhor, lembre-se dessa frase: coma água. Comendo água, você resolve a secura e também o vazio, sem gastar dinheiro, economizando também Ti e Xue. Devemos lembrar que todo processo metabólico gasta Ti e Xue. Toda atividade muscular gasta Ti e Xue. E no processo da mastigação estamos gastando Ti, Xue e Jin-E. E neste momento de vazio, quem irá contribuir com a maior quantidade vai ser Jin. Para diminuir este gasto do Jin logo pela manhã, precisamos comer água. E o que é comer água? É comer alimentos úmidos, alimentos muito bem cozidos, em que a água penetrou intensamente no alimento, tornando o alimento mole o suficiente para que nós não tenhamos que mastigar muito. Quanto mais doente a pessoa está, mais mole deve ser o seu alimento, mais ela deve comer água.
Para pessoas saudáveis não precisa ser tão mole, mas também não pode ser duro, demorando aí tempo demais para mastigar. Então, quanto menos mastigar pela manhã, mais economia você está fazendo, mais comendo água você está. Lembra que o imperador amarelo disse? Grãos são usados para nutrir o corpo, frutas, carnes, vegetais auxiliam trabalhando juntos para suplementar o Qi e a essência. Então, devemos comer grãos, carnes, vegetais e frutas pela manhã. Ah, mas eu como pão integral, como um ovo, que é proteína, como um mamão, que é uma fruta. Então tá tudo certo, né? Não, porque o pão ocidental é extremamente seco, ele é assado e ele é assado até perder toda a umidade. Então você não vai comer água. Mamão é uma das frutas que causam deficiência do baço. A única coisa boa aí é o ovo. Precisa do grão molhado, mole. Que tal um arroz mole e bem quentinho de manhã? Vegetais refogadinhos, um ovo, um tubérculo ou uma raiz cozida e, por fim, um caldo ou um chá. No de jejum não se usa frutas, os horários da fruta são nos intervalos. Outra questão importantíssima é que o corpo deve estar apto para processar facilmente tudo que entra, seja alimentos, emoções, pensamentos. As emoções ruins são vivenciadas como engolir um sapo e tem características de raiva, frustração, tristeza, medo, preocupação e são muito indigestos e ficam estagnados. O corpo até tenta digerir esse sapo, mas não tem nada para ser digerido, apenas aquela sensação. Portanto, emoções e pensamentos também são considerados alimentos e entram no sistema digestório do mesmo modo, com produção de saliva, produção de ácido estomacal, produção de insulina, glucagon, produção de bile e etc. E por isso o estado emocional e mental do paciente também entra na medicina chinesa. Quantas vezes ouvimos que uma úlcera tem fundo emocional, uma gastrite, um refluxo, um problema no fígado e assim por diante. E como que isso acontece? Porque a cada sapo engolido, todo o corpo entra em processo digestivo como se realmente tivéssemos engolido aquele sapo e agora eu tenho que processar aquele alimento. Ruim pra caramba, mas a gente tem que eliminar aquele sapo. Mas, e se não consegue eliminar? Então, ele vai ficar em constante processo digestivo e por isso dá mais fome, compulsão alimentar, salivação. Mas não é somente nestes casos que as alterações mentais e emocionais são causas dos desequilíbrios internos. Na medicina chinesa, os fatores internos de desequilíbrio são as 7 emoções e, portanto, precisamos tratar destes fatores internos se queremos que nossos pacientes se restabeleçam. Do mesmo modo que temos os fatores externos, temos também os fatores internos e do mesmo modo temos que tratar. Mas os fatores internos muitas vezes não são acessados por agulha. Como você tira a raiva com uma agulha? Como você tira uma preocupação com a agulha? Podemos tirar a consequência dessas emoções, mas a emoção não tiramos com a agulha. Se não tratarmos o fator interno, que é a emoção, não podemos dizer que o paciente está livre daquilo. Eu utilizo uma forma muito simples para mudar em poucos minutos o estado mental e emocional do paciente, ali mesmo, na maca. E para isso você vai usar SARA. O que vem a ser SARA? É o Sistema Reticular Ativador Ascendente. É uma parte lá no teu cérebro. Se você quiser conhecer mais sobre esse sistema reticular, você tem 2 formas de ler sobre SARA. Você tem a neuroanatomia,
que vai falar biologicamente, neurologicamente o que é o sistema reticular e para que ele serve. E você tem a neurociência, que vai te dar outras informações sobre esse sistema reticular. Mas aqui a gente vai dar essa visão da neurociência e não da anatomia, fisiologia do sistema reticular, mas sim o que a neurociência está trazendo sobre o nosso sistema reticular. Todo mundo tem esse sistema reticular, ok? Todo mundo tem a SARA aqui instalada no teu cérebro. Nós só não sabemos que ela existe e também não sabemos que a gente pode conversar com ela. Então, esse sistema reticular ativador ascendente é uma estrutura associada a alterações físicas, alterações emocionais, alterações mentais, que são ocasionadas pela estimulação de algumas áreas periféricas, ou seja, do nosso corpo. O nosso corpo é a periferia, com pele, músculo, articulação. Então, nós temos dois tipos de sistema nervoso: o central, o sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico. Para maiores informações, busque informações em livros de neuroanatomia, que você vai ter lá quais são as estruturas que correspondem ao sistema nervoso central e quais são as estruturas que correspondem ao sistema nervoso periférico. Então, sistema reticular vai usar o sistema nervoso periférico. Todos os estímulos que nós temos vai estar associado aqui ao sistema reticular. Ela vai perceber todas essas alterações, tanto físicas, emocionais, quanto mentais, de acordo com a percepção periférica. O sistema reticular está aqui, no tronco cerebral, e aqui ele parte para todo o córtex, pegando todo o cérebro, principalmente indo para o córtex cerebral. Ele se espalha, ele espalha a sua influência, não tem nenhum caminho que ele faça isso, simplesmente são transmissões neurológicas que acontecem, que ele se espalha pelo cérebro. Mas qual a intenção disso? Se eu tenho uma determinada meta e eu coloco essa meta no sistema reticular, ele vai buscar todas as informações necessárias que eu já tenho no meu cérebro e também no meu subconsciente, e aqui inclui consciente, subconsciente, inconsciente, superconsciente, busca todas as informações que eu preciso para cumprir aquela meta. Olha que maravilha! Eu tenho um sistema que é um supercomputador, que vai me dar todas as informações que eu preciso para cumprir a minha meta, aquilo que eu coloquei aqui em SARA. Quando a gente envia uma mensagem que tem uma meta, e essa meta é muito direta para o sistema reticular, ele vai começar a trabalhar em todos os sentidos, em todos os cérebros que você possui, consciente, inconsciente, subconsciente, superconsciente, para encontrar informações que sejam capazes e sejam úteis para você atingir a sua meta. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher de 59 anos, ela estava com uma dor no ciático muito intensa, já fazia 2 anos. E ela estava perdendo o movimento das pernas e dos braços. Quando ela se deitava na maca, ficava ali 10 minutos antes de começar a chorar, mas era chorar de verdade, desesperada, de dor. E isso também acontecia em casa. Imagine o estado de dor dessa senhora. Na primeira vez que ela veio no ambulatório, não fui eu que atendi, mas eu estava olhando, porque 10 minutos depois ela começou a fazer um escarcéu no ambulatório. Começou a chorar, começou a gritar. Bom, tentamos reduzir aquela dor ao máximo ali naquele dia. Na segunda vez que ela veio, eu atendi, eu fiz questão de atendê-la até para conversar um pouquinho com ela. Ela não havia contado lá na primeira anamnese que ela tinha tido um ataque cardíaco há mais ou menos 2 anos e meio atrás.
em que ela ficou hospitalizada, ficou na UTI, ficou alguns dias na UTI, e ela teve um grande medo de morrer. Como eu sabia que após 10 minutos ela ia chorar de dor, eu realizei a alteração emocional primeiro. Normalmente eu uso o Intan ou o REM 17, apenas tocando com a ponta do dedo. Pedi para ela repetir uma frase comigo. Ela lia a frase e eu falava diretamente no ouvido, como se eu estivesse cochichando no ouvido dela. A frase era a seguinte: eu elimino o medo que tive de morrer no hospital. Agora estou livre do medo e da dor. São frases curtas para que o cérebro reconheça e processe rapidamente aquela frase. Quanto mais objetivo, mais direto, mais resultado tem. Porém, antes disso, a pessoa tem que ler aquela frase, né, para ver se aquilo faz sentido para ela. É como se ela estivesse lendo a dor dela. Ao ler, essa senhora chorou e disse: "Que coisa linda isso! É exatamente isso que eu sinto. E é exatamente isso que tem que ser colocado na cabeça dela." Você, acupunturista, tem que aprender a reconhecer a dor do paciente e ser certeiro na construção dessa frase. Aquele dia, ela não chorou de dor mais. Ficou os 90 minutos de tratamento sem problema. Saiu sem dor, caminhou mais levemente, sem arrastar muitos pés. A partir daquele dia, os problemas de rigidez começaram a diminuir e agora ela está na 5ª sessão e já dorme bem, caminha quase sem dor. Ainda resta recuperar os movimentos, mas está menos rígida e menos dura. Ela irá precisar fazer uma fisioterapia para recuperar tanto o movimento dos braços quanto o movimento das pernas. Mas com o nível de dor que ela tinha, ela não conseguia fazer nenhum movimento. Agora, ela já está pronta para iniciar essa nova fase de tratamento, agora sem esse grande medo que teve de morrer, sem essa dor enorme que ela sentia. Agora, por que eu pensei nesse medo dela morrer para fazer essa frase? Lembre-se, se você passar um grande medo, qual vai ser a reação do seu corpo? Ficar rígido, pronto para lutar ou fugir. Se o medo permanece, o corpo continua rígido, pronto para lutar e fugir. Com o tempo, aparecem as estagnações de Qi em vários lugares, as estases de Xue também começam a se instalar, chegando num ponto de produzir essa rigidez geral que ela tinha. Era incrível que essa senhora não reconhecia o que significava a palavra relaxar. A gente falava, relaxa a perna, até para a gente mudar a posição da perna, não dava, ela não conseguia, parecia um pedaço de pau, ela não conseguia fazer os movimentos, ela estava rígida e dura. E com uma frase, a gente conseguiu mudar completamente essa situação. Então, aquele medo que ela sentiu lá no hospital de morrer, que ela ficou rígida, permaneceu por 2 anos. E ela estava se tornando num pedaço de pau, numa pessoa dura. Os membros dela pareciam realmente não dobravam, né? O joelho não dobrava direito, não tinha essa flexibilidade de dobrar, de fazer, por exemplo, uma rotação de quadril, fazer rotação de ombro. Ela não conseguia fazer. Fácil, não? Em menos de 5 minutos você muda tudo. Elimina a causa primordial da desarmonia da pessoa, mas lembre-se, tudo depende da frase e esta frase tem que ser certeira e você tem que assumir a responsabilidade por essa frase. Neste momento, tudo que você disser vai ficar gravado no cérebro dessa pessoa. Uma coisa, tenha certeza, você vai acertar quando no final você chora junto com o paciente. Você sente aquela libertação do paciente e você acaba chorando junto com ele. Ah, mas e se eu não chorar? Ah, não tem problema, né?
Mas eu sou uma pessoa que chora junto com o paciente. Eu fico emocionada tanto quanto ele na hora que a pessoa se liberta daquela dor. Parece que aquela dor sai de dentro dela e a gente sente toda aquela energia saindo. Mas isso não é nenhum poder especial, não é nenhum dom, é apenas uma técnica que quanto mais você faz, mais você vai se aperfeiçoando, você vai ficando mais em sintonia com isso, com a dor do paciente. Eu sempre fui igual aquele santo que desconfia de tudo, aquele São Tomé. Eu sou a mais São Tomé de todas as pessoas que eu conheço, da família, de amigos, de alunos, de tudo. Então fazer tudo isso para mim era no começo muito difícil, porque como que eu ia sentir o que a pessoa está sentindo? Não existe isso. Mas existe, acontece comigo e vai acontecer com você também, eu tenho certeza. Porque se eu conseguir, você vai conseguir também, com certeza. Porque essa parte de trabalhar com os 7 emoções é uma delícia trabalhar. É muito gratificante. Bom, eu queria passar mais coisas aqui, muito mais coisas, mas é inviável passar aqui todas as informações necessárias da medicina chinesa, tanto do diagnóstico do pulso, como do diagnóstico da língua, assim como fazer a diferenciação de síndromes, trabalhar com fatores internos, fatores externos. Por exemplo, somente a língua, a gente tem mais de 30 sinais que nós devemos conhecer. Mas o que eu consegui passar aqui para vocês, eu acho que foi o que é indispensável para você saber que isso existe e que isto é medicina chinesa. Através da diferenciação de síndromes, você será capaz de avaliar inteiramente o seu paciente, saber exatamente o motivo de ele apresentar determinada enfermidade e como conduzir o tratamento, e poderá observar uma melhora significativa já na primeira sessão. Assim,